Já tive a oportunidade de ocupar a tribuna desta casa para lembrar os avanços que nós conquistamos no Brasil desde o advento da Constituição de 1988. Muitas vezes nós não nos damos conta, mas há pouco mais de 30 anos atrás, senhor presidente, o Brasil vivia numa ditadura. E foi através de um amplo processo de mobilização política, que envolveu lideranças políticas de diversos partidos, que nós tivemos processo de anistia, tivemos a Constituinte de 1988, tivemos a implantação da democracia no país e estamos, a cada período, ampliando conquistas no processo democrático brasileiro. Foi assim com a aprovação da Lei da Transparência, uma lei importante de autoria de um senador do PSB, senador Capiberibe, que obriga a publicação, quase em tempo real, de todos os contratos, convênios, de todos os atos celebrados de contratação pela administração pública, ampliando as possibilidades de controle social no âmbito federal, estadual e municipal, em todos os poderes. Tivemos aprovada a Lei de Acesso à Informação, com o apoio dessa Casa, o que também dá maior transparência à administração pública, permite que qualquer cidadão possa buscar a informação num determinado ministério, num determinado órgão público, informação essa que é de interesse coletivo. Avançamos com a instalação da Comissão da Verdade, que busca passar a limpo o nosso passado, para que questões repudiadas por uma sociedade democrática não voltem a ocorrer no nosso país. E tivemos uma grande conquista da população brasileira, que se mobilizou e, através de um projeto de iniciativa popular, propôs ao Congresso Nacional a Lei da Ficha Limpa, que, sem dúvida alguma, veio para melhorar a qualidade da política e dos políticos no nosso país, fazendo com que aquelas pessoas que tenham condenação em segundo grau em órgão colegiado estejam impedidas de participar de processo eleitoral. Entendo que isso foi um avanço que demonstra o inconformismo da população brasileira com a corrupção que retira dinheiro da saúde, da educação, da segurança e, portanto, cobrando maior rigor na escolha, na seleção dos candidatos. Estou lembrando isso para manifestar minha preocupação com as notícias que estão sendo veiculadas pelos jornais já há alguns dias, de que a Câmara prepara um projeto que deve ser apreciado ainda essa semana, flexibilizando a lei da ficha limpa para permitir que prefeitos que tiveram suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas possam ser candidatos, só não podendo em caso de terem suas contas rejeitadas pela Câmara Municipal. É importante registrar, senhor presidente, que nós temos no Brasil diversos municípios em que os prefeitos são os ordenadores de despesa. E é importante lembrar que os tribunais de contas são órgãos técnicos. Se nós transferirmos essa responsabilidade ou apenas a inelegibilidade apenas para os casos em que a Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal, rejeitar as contas do prefeito, nós estamos abrindo mão de uma avaliação técnica, feita por um órgão colegiado e transferindo essa responsabilidade por um órgão eminentemente político. E a gente sabe que, na prática, grande parte dos prefeitos deste país controlam as câmaras de vereadores. Portanto, nós vamos ter um instituto ineficaz e nós estaremos promovendo uma flexibilização na lei da ficha limpa, que, no meu entendimento,
nós estaremos regredindo do ponto de vista do marco legal e da moralidade no trato da coisa pública no país. Nesse sentido, eu quero me solidarizar com as preocupações manifestadas pela procuradora eleitoral, Sandra Curô, hoje no Correio Brasiliense, as diversas manifestações também do ex-ministro Aires Brito, ex-ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral e presidente do Supremo Tribunal Federal, de todas as manifestações também de membros do movimento de combate à corrupção, entendendo que nós estaremos regredindo. Nós devemos, entendendo a democracia como uma das grandes conquistas da população brasileira, fazer com que nossas atitudes, nossas ações legislativas daqui para frente sejam sempre no sentido de aprofundar a democracia no nosso país, jamais para regredir naquilo que foi conquista da população. É importante registrar que a Lei da Ficha Limpa foi um projeto de iniciativa popular que mobilizou quase 500 mil pessoas em todo o Brasil. Aliás, mobilizou mais do que isso, mas a obrigatoriedade era para que tivéssemos 500 mil, 0,5%, né, de assinaturas, tendo como base o número de eleitores do país. A sociedade civil conseguiu um número muito superior a isso e, através de uma grande pressão, uma pressão legítima, uma pressão bonita, uma pressão cidadã sobre o Congresso Nacional Brasileiro, a Lei da Ficha Limpa foi aprovada, salvo engano, por unanimidade na Câmara dos Deputados e por unanimidade no Senado Federal. Portanto, eu entendo que, neste momento, modificar a Lei da Ficha Limpa para torná-la mais flexível, especialmente no que se refere às questões relativas à prestação de contas de prefeitos municipais, nós estaremos promovendo um atraso, um retrocesso que não é bom para a democracia no nosso país. Espero que pare o bom senso na Câmara dos Deputados, que esse projeto não seja apreciado e votado na Câmara dos Deputados. Parece que o projeto está sendo construído neste momento e já seria apreciado imediatamente pelo plenário, mas ainda se a Câmara dos Deputados assim entender, entendo que o Senado deve buscar evitar a tramitação desse projeto ou recusar esse projeto, porque ele, sem dúvida, traz um prejuízo enorme ao aprofundamento da democracia no nosso país. Repito, devemos caminhar no sentido do aprofundamento, da radicalização da democracia no nosso país, na melhoria da qualidade da representação política, criando um rigor cada vez maior, com o objetivo de melhorar a qualidade da representação política. Não devemos jamais retroceder num tema tão importante e tão caro aos brasileiros como é a Lei da Ficha Limpa. É esse registro que, em nome da liderança do PSB, gostaria de fazer nesse momento, senhor presidente.